E essa história na polícia aí, antes da polícia, só fazer aí o recorte que tu ficou 7 anos na FAB. Foi. 7 anos de FAB e depois tu vai pra polícia em 92. Esse evento que o senhor acabou de narrar foi o quê? 95, por ali? Não, foi 93, Porra, 94, negócio assim. 94, eu acho. novão de polícia. Fui novo, é. Tá entendendo? Então, na aeronáutica, certo? Entrei com 19 anos e fui PA, Polícia da Aeronáutica. Pra você ver como é que são as coisas, né? Então, os colegas até na época brincavam comigo, né? Me zoando, que eu queria ser PA. Não, eu quero infantaria porque eu quero ser PA. Quero ser Polícia da Aeronáutica. E eles me caçoavam. Na época meu nome era Freitas. Freitas quer ser PA, quer ser PA, entendeu? Me zoando. E tô aí, eu falei assim, bom, então eu vou dar continuidade. E dei continuidade, graças a Deus. Dei continuidade, da qual eu fiz um concurso público. E em 92, se não me falha a memória. E ali eu fui aprovado. E eu ia fazer os exames, né, da Polícia Militar, fardado ainda com o uniforme da Aeronáutica. E o quanto isso te ajudou? Bastante. Bastante, porque agregou um conhecimento de militarismo e a experiência, a malícia de rua, de polícia, eu adquiri já com os antigões. Então eu sempre tinha muito respeito por eles. Trabalhei com Treme Terra, né, que esse pessoal antigo aí, que todo mundo conhece, os Treme Terra, né, os 30 milhão, né, e me ensinaram a trabalhar. Foi por isso que eu comecei a desenvolver as ocorrências bem. E era assim, naquela época, e quando eu não sabia, eu não tinha vergonha de perguntar. Eu chegava e falava, ô Tigão, como é que se desenrola isso aqui, essa ocorrência aqui? Certo? Já como cabo, então muitas das vezes trabalhando em PAMESP, né? Patrulhamento especial, então eu pegava as ocorrências e tinha que sanar a pane ali. Ligava pros antigão e eles falavam, quer saber o certo ou quer saber o errado? Aí eu falei, não, fala o certo aqui pra mim. Aí eles falavam, tal, pelo telefone, tal. E aí eu chegava e desenrolava e não tinha vergonha. É o que eu sempre falo hoje para os policiais, certo? Não tenha preguiça de escrever, certo? Isso porque o que nós colocamos no BOPM, naquela época era TRO, ela, né, vai facilitar você, porque lá, quando você entra para o juiz, tá? E o advogado de defesa, ele vai tentar quebrar, certo? E fazer com que você entre em contradição. Mas se você escreveu com detalhes, né? Com detalhes aquilo que aconteceu, certo? Porque a verdade é uma só. Você não vai ter como chegar e querer inventar, porque aquilo ali foi feito, foi escrito e apresentado e não tem mais o que acrescentar e nem tirar. Entendeu? Então ficava fácil. Porque tentava várias vezes quebrar um flagrante, né? Nas nossas ocorrências. E graças a Deus nós conseguimos. E orientava os policiais novos a escrever, não ter preguiça de escrever. E esse ensinamento aí veio dos antigões, o Treme Terra? Fala mais do Treme Terra aí. Pô. Os Treme Terra. Quem é os Treme Terra? Olha, trabalhei com um chamado Asta, né? 30 milhão, Asta também, que ele trabalhou com Treme Terra. Qual é a também na RP. Tu é de quando? Tu é 50 milhão? Sou 55 mil. 55 milhão. Então, o que acontece? Esse Asta era um 30 milhão. Então, eu fui trabalhar na RP com ele. E, olha, ele tinha, né? Ele ligava, a esposa ligava, chamava ela de Santinha, né? Aí, chegava, Santinha, hoje eu tô aqui com um novato aqui, eu vou ter que prestar atenção nele. Porque eu vou ter que ensinar ele a trabalhar. E eu, né? Cheio de velocidade. E querendo aprender as ocorrências. E ele ensinando, tal. Né? Então eu fui aprendendo muito com esse que eu trabalhei na RP, e teve outros, certo? Que me ensinaram também, Souza, Tigão também, Bigodudo também, assim, igual a mim, né? Tem monogode igual a tu não, hein? Então, Bigodão Souza,
antigão, e eu ligava para ele. Trabalhou no florestal, trabalhou em trânsito. Então, certo? Quando a gente chegava e tinha uma dúvida, eu ligava para esses, certo? Que sempre atendiam a gente, sempre deu aquele apoio, suporte na rua para nós, que a gente estava iniciando. Mas eu tive sempre a humildade de chegar, não saber e perguntar, pô. Tá entendendo? Pô, eu trabalhei com os irmãos Lúcio, no 6º Batalhão, certo? Que eu fui trabalhar no Morro do Turano, no DPO. E a gente patrulhava o morro. Esses irmãos Lúcio, né? O irmão dele era tenente e eles eram sargentos, tinham sargento. Então, esse sargento, ele foi, né, trabalhar lá no Turano. E eu fui com essa equipe para trabalhar lá. E a gente rodava. Depois veio, né, o Jorge, Cabo Jorge, que é o Faria, Jorge Faria, um abraço aí pro meu amigo aí, que é muito engraçado, a gente rodava na favela, então era eu, ele e o Santos. Então eu tive, assim, a humildade de chegar e falar assim, ô Lúcio, chamava ele de Lúcio, ô Lúcio, eu sou novo, pô, me ensina a trabalhar aí, pô, como é que vocês fazem aí pra trabalhar aí aqui na favela? Aí ele falou assim, ô Bola de Ferro, me segue. Faz o que eu faço. Entendeu? Então eu comecei a observar. Então, nos detalhes, ele me corrigiu. Certo? Ele e o outro. Então eram muito bons esses policiais. Tem alguma cena assim que tu lembra, que tu fala assim, porra, ali eu percebi que eu tava começando a pegar o esquema? Alguma... Teve uma operação no Turano à noite. Então, aqui tinha o DPO e teve uma escadaria. Certo? E eu que estava no DPO, eu fui junto com a equipe do GAT para poder chegar e subir. Para poder chegar lá, porque eles tinham, parece, um informe de um lugar lá de indolação. O que eu fiz? Eu peguei e avisei a eles. Mas olha só, ali, que eu já conheci, que eu estava rodando a comunidade, eu falei para eles assim, olha só, ali tem um recuado que fica na contenção. Certo? Aí ele falou assim pra mim, olhou, observou, olhou pra mim. É ali? Eu falei assim, cuidado, que fica na contenção. Aí ele parou assim, me olhou, eu vou. Quando ele foi, o cara chegou, vagabundo, e uau! Maluco, cara, o tiro pegou perto da rajada, pegou no cabo do fuzil dele, certo? Passou perto de nós, onde que nós estávamos, e por sorte nós não fomos atingidos. E ele revidou o tiro e mandou para lá, né? Então, são essas coisas em que a gente começa a se policiar dentro de uma comunidade, para trabalhar sempre com atenção. Não tem como você não estar ligado ali, certo? Então, foi ali que comecei a pegar a experiência. E tu viu que tu teve a malícia, né? De observar. Eu orientei. Mas o Antigão foi quase... Ele foi, mas sabendo, certo? E tinha um que foi também pegou, parece, na arma, foi... Acho que era Paulinho Tiroteio, se não me falha a memória. Chamava ele de Paulinho Tiroteio. Trabalhava no GAT, não sei se ele tá vivo ainda, né? Mas pegou na coronha desse sargento e dele, que tava junto, pra gente poder ganhar terreno, para poder subir até o final, para desbaratar o local de indolação. Sim.